Mas agora, eu acho que sem mais delongas, nós podemos convidar ao palco Rodrigo Telma, André Luiz Leandro e Silva, Bruno Sangregório e Daniel de Camargo para apresentar o jogo deles aqui pra gente. Palmas pra eles, galera, senão eles não entram. A regra é, tem que ter palma. Ah lá, eu avisei, hein? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, obrigada, gente. obrigada. Agora, se a mesa puder colocar a imagem e o áudio do notebook lá, para a gente fazer a abertura. Vou lhe contar uma história. A sua história. Você irá entrar em um mundo cheio de mistérios e desafios. Florestas, desertos, ilhas piratas, casas mal assombradas, com dezenas de lugares para você se aventurar e... Ah, sim, claro. Acidentes acontecem. Enfim, dezenas de fases e... Ora essa. Pare de me interromper, preste atenção. Continuando. Fases para dar e vender, itens escondidos e muito mais. Tudo isso em Keys and Castles. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou André, sou CEO da Game Escola, né, que é uma escola de desenvolvimento com sede em Curitiba e São José dos Pinhais. São duas escolas físicas. Nós estamos no mercado desde 2016 e fazer o lançamento do Keys and Castles esse ano foi a personificação de tudo aquilo que a gente acredita, porque o Keys and Castles ele foi criado por um ex-aluno nosso, que é o Rodrigo, está sentado ali. Trabalhou 3 anos no desenvolvimento desse jogo, sozinho. Trabalhou com a programação, level design, cutscenes. E o Rodrigo aproveitou para correr ali para jogar, né, para apresentar um pouquinho da gameplay. E é um trabalho único. É um jogo com 50 fases, que foi lançado dia 28 de março. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, como nós sempre fazemos, nós levamos esse jogo para um evento, para a galera jogar, para o Rodrigo ter o feedback da galera ali, para a galera falar. E na ocasião, o Ed, do canal Aperte Start, ele sentou para jogar o Keys and Castles e ficou umas 2 horas jogando, não trocava de controle com ninguém, não deixava ninguém sentar. E quando ele saiu da mesa, ele me procurou, me chamou de canto e falou: André, vocês têm que lançar esse jogo. O jogo está muito bom, está muito divertido. Inclusive, o próprio Ed do Aperte Start fez uma análise do jogo depois de lançado no canal dele. E se estiver assistindo a gente aí de algum lugar, muito obrigado, Ed. E naquele momento, o jogo começou a tomar corpo, porque o Rodrigo estava fazendo sozinho. Eu falei: Rodrigo, o que você precisa? E foi aí que a minha parceria com a do Brasil veio na mente também, porque a do Brasil sempre trabalhou com produções e foi uma inspiração, porque eu falei, ó, nós vamos publicar o Keys and Castles, né? E começamos a trabalhar em cima disso. O Rodrigo precisava de artista, fomos atrás de artista, colocou uma pessoa lá para fazer as cutscenes, as animações, e depois ele me apresentou com as animações legendadas. Eu falei, cara, mas a gente é parceiro da do Brasil, por que não dublar? E eu, até por ter uma escola, acredito muito que o futuro desse mercado está na formação. E aí procurei o Bruno, que é coordenador lá da do Brasil, diretor de dublagem, dublador, ator. E falei com ele, falei, olha, vamos fazer um intercâmbio. E o Bruno topou na hora, né? E aí foi nesse momento que a gente resolveu colocar voz
no jogo, fazer a localização, colocamos uma voz original. E o Bruno consegue falar um pouquinho mais sobre esse processo aí, né? Boa tarde, galera. Pega o meu. Acho que eu estou sem... Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui junto com a Game Escola, contando um pouquinho dessa história. Cara, a gente tem uma parceria já desde 2018, né, se eu não me engano, onde acredito muito na sinergia entre as duas empresas. A do Brasil, ela é uma escola de especialização em dublagem para atores, além de um estúdio, né, de dublagem. Nós localizamos produtos já incríveis como Cavaleiros do Zodíaco, Game of Thrones, My Hero Academia, Attack on Titan, dentre vários outros títulos. Hoje nós temos o marco de ser o estúdio de dublagem que mais localizou anime na história do Brasil. Foram mais de 100 títulos já. Obrigado, gente. A do Brasil, ela nasce essencialmente para ser uma escola mesmo, porque ela sempre acreditou na ideia de democratizar a dublagem, de disseminar e popularizar este trabalho que é tão essencial, tão importante, né? E que para os artistas, e aí eu estou falando como artista, inclusive, né? Não é fácil fazer arte no Brasil, você sabe disso, né, Daniel? Não é fácil viver de arte, viver de teatro, de cinema, de publicidade. E a dublagem, de certa forma, ela acaba dando um suporte para a gente, permitindo que a gente continue trabalhando, porque a gente consegue tirar sustento da dublagem e, a partir daí, fazer as outras coisas. Então, eu fui aluno da do Brasil em 2010. Eu me apaixonei pela forma como a escola pensa. Entrei em 2012 para trabalhar, já estou lá há 12, quase 13 anos. Hoje eu sou diretor executivo da empresa, professor, diretor de dublagem. E essa parceria com a Game Escola, ela está neste lugar, justamente. Assim como nós, sempre foi muito claro, muito perceptível a paixão que o André, que a Game Escola tem pela formação, né? Pelo ensino, o carinho e a atenção que vocês dão para os alunos de vocês. Isso é fundamental para que projetos como este aconteçam e para que a gente consiga, inclusive, ajudar a fomentar o mercado nacional. Eu tive aqui ontem, né, participando das rodadas de negócio, falando com várias empresas, e embora para nós, do Brasil, né, um estúdio de dublagem, nós localizamos produtos que são essencialmente feitos fora do país, né? A maioria dos nossos clientes estão fora, mas eu fico muito mais feliz quando eu faço uma reunião com um produtor local, com um desenvolvedor, com uma publisher pequena ali, mas que está começando e trazendo um jogo promissor, porque eu sei o quanto isso agrega para o nosso mercado, né? E eu penso justamente, né, em todos os nossos alunos, os meus, os seus, em todos os artistas que estão vindo aí, que estão angariando espaço e nas oportunidades de trabalho que a gente gera fazendo esse movimento. Então, enfim, queria agradecer mais uma vez, foi um trabalho muito bacana. Quando o André entrou em contato comigo, na verdade você perguntou se era possível, lembra? Bruno, será que faz sentido localizar o jogo? Eu falei, é claro que faz. Para mim não faz sentido você não localizar. Então, mas o que você precisa? Mas só tem um narrador. É só uma voz? Só uma voz. Então vamos abrir um casting. Vou te mandar aí umas 3, 5 opções de vozes. Vocês escolhem, de alunos nossos, né? Então, esse intercâmbio, né? Ele está trabalhando conteúdos desenvolvidos pelos professores, pelos alunos da Game Escola, e nós também, em contrapartida, fizemos esse casting com os nossos alunos, né? A ideia era dar uma primeira oportunidade de trabalho para alguém. E aí chegamos, dentre tantas figuras ali que eu levantei, no resultado final, né? O Daniel foi escolhido pelo André, mas aí eu acho que o Rodrigo, que é o diretor do jogo lá. Então eu acho que eu acho que é importante vocês falarem um pouco de como foi esse processo, né? O meu processo foi fácil. Eu peguei ali, selecionei 5 pessoas, pedi para cada um gravar um trecho do trailer, foi esse trailer que vocês viram aqui, e enviei para vocês. Vocês aprovaram, né? Depois disso, aí foi o trabalho em estúdio já. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a todos aqui
Bruno, André, Rodrigo, a Game Escola do Brasil, que proporcionou fazer esse trabalho tão lindo, que foi a narração no jogo. Eu sou ator desde 2012, eu falo que eu sou um ex-advogado, o que eu gosto mesmo é da arte, eu gosto de ser artista. E sempre que eu ia gravar um comercial ou participar de alguma série, alguma coisa, sempre me perguntavam, você trabalha com voz? E eu não trabalhava com voz, eu nunca imaginei trabalhar com voz. Eu acho que de tantas vezes as pessoas me perguntarem isso, eu falei, bom, então acho que eu preciso trabalhar com voz. E consegui, ano passado, me inscrever no curso na do Brasil de especialização em dublagem. Não é tão simples como muitas pessoas pensam. E é um curso assim que abriu muitas portas e abriu a minha mente. Porque é muito mais do que aquilo que eu esperava. Eu cresci com Hanna-Barbera. Então, os desenhos de Hanna-Barbera foram o início faz o Dom Pichote. Então, na escola, a gente imitava todo mundo. Então, isso foi criando em mim esse negócio com voz, de trabalhar com voz. Fui para do Brasil e o processo se deu da seguinte forma, engraçado, inclusive. Eu estava gravando um comercial e eu recebi uma mensagem do San Gregório no WhatsApp. E eu tinha 5 minutos de folga. E foi nesse momento que eu recebi. Você pode gravar um texto assim, em 3 versões? Falei, posso. Vou dar um jeito. Fui num canto, li, fiz as 3 versões, uma mais impostada, que é parecida com a do trailer, que é a do trailer, né? Uma mais serena e uma, fica à vontade. E eu fiz as 3, em 5 minutos, mandei para o Bruno. E dali, 1 semana, 2 semanas, eu recebi a notícia de que tinha sido aprovado. Obrigado, André, obrigado, Rodrigo. E fui até a do Brasil, o Bruno me dirigiu. E foi um trabalho muito gostoso, foi muito rápido, né? As falas... Tudo que eu imaginei a trabalhar com voz foi nesses 40 minutos, 1 hora que a gente fez ali. 1h20, e eram 2 laudas e tal. Mas foi uma delícia. E depois ver o trabalho pronto, dá um orgulho. Eu vou dizer para vocês que dá um orgulho. E foi o meu primeiro trabalho de voz, eu ainda era aluno do Brasil, me formei agora. Já fiz mais 2 trabalhos de dublagem. E esse é o caminho que eu vou seguir. E isso vai me dirigir muito ainda. Deus quiser. Que bom. Gente, assim, agora eu acho que está na hora da gente colocar o Rodrigo para falar, né? Com certeza. É bem interessante isso aí pelo seguinte, quando eu comecei a Game Escola lá atrás, o Fábio está aqui, os meninos do Fábio estão ali, ó. Tudo bem? Ali são 2 alunos nossos que já conquistaram uma Global Game Jam, estão com uma trajetória incrível aí. Obrigado pela presença. Vieram lá de Curitiba para assistir. Eu acredito muito em sincronicidade. Então, antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu quero fazer outra menção aqui que é muito importante. Há 1 ano atrás eu participei de um podcast na internet chamado Resenha Gamecast. O redator desse podcast, que é o Fabrício, que está aqui, ele colocou numa pergunta ali: palestrar na Gamescom ou palestrar numa escola, como você sempre faz? Porque, para quem não sabe, eu faço um trabalho voluntário hoje dentro de escolas públicas lá no estado do Paraná. E aí a minha resposta, se eu não me engano, foi: cara, palestrar na Gamescom vai ser impossível, né? Olha que interessante. Fabrício, obrigado por isso, você jogou isso na nossa vida. E o Rodrigo, há alguns anos atrás, ele entrou na Game Escola com o sonho de desenvolver jogos. E foi exatamente isso que ele falou. Eu estou aqui porque o meu sonho é desenvolver jogos. Estava andando pelo centro de Curitiba, ainda contou uma história para a mãe dele que ia fazer um curso de informática, mas eu vou deixar ele contar essa história até chegar no primeiro momento onde você pensou aí que o Keys and Castles podia ser um jogo maior do que aquilo que você estava pensando. Fica à vontade, Rodrigo. E boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir aí? Beleza. Inicialmente, essa história começou muitos anos atrás, quando eu estava desempregado. Eu estava procurando um emprego no centro de Curitiba e, na hora de ir embora, eu passei na frente da Game Escola. E eu olhei a placa, né, curso de desenvolvimento de jogos. Eu andei mais uns 10 metros e eu voltei.
como assim curso de desenvolvimento de jogos? Isso não existe, deve ser falcatrua. Eu entrei, visitei a escola, a secretária me mostrou toda como eram as aulas, os professores, as salas. E eu falei, poxa, parece bom demais para ser verdade. Posso vir aqui assistir uma aula experimental para saber se é verdade? E eu vi. Cheguei lá sábado, 10 da manhã, a aula deveria durar 2 horas. Meio-dia eu tinha que ir para casa. Eu só fui para casa, era 6 da tarde. Porque eu passei o resto do sábado conversando com os professores, tentando entender e realmente eu vi a primeira aula e eu percebi que era real. E o Vinícius e o irmão dele aí sabem que era real. O Fred, né, Fred? Foi real. E comecei a assistir essas aulas e de repente um dos professores precisava, sabe, fazer alguma coisa e eles acabaram me pedindo para eu substituir ele, porque eu estava sendo um bom aluno e tudo mais, até como para testar, porque eu já sabia muita coisa sobre o curso. Conforme o tempo foi passando, a Game Escola foi me chamando cada vez mais para substituir aulas, até que em um determinado momento eu acabei entrando realmente como um professor, como um instrutor dentro da escola. E estou lá até hoje, dando aula de desenvolvimento de jogos e informática. O Keys and Castles, ele começou durante uma dessas aulas. Um aluno novo, no primeiro dia de aula dele, ele veio só para ter uma aula experimental. E eu ensinei a ele como fazer um personagem, como fazer esse personagem andar, como fazer o personagem pular. E ele tinha sido muito bem. E sobrou mais de 1 hora para a gente continuar essa aula. E eu comecei a perguntar para ele, o que você acha que a gente pode fazer agora? Ele falou, vou criar uma porta e uma chave para eu poder abrir. E a gente foi lá, criou a porta e a chave. Ah, professor, na verdade eu queria que fosse uma alavanca. Trocamos a imagem da chave por uma alavanca e fizemos uma animação da porta descendo. Professor, eu queria que quando a porta descesse, a câmera desse uma tremida para dar uma sensação melhor. Fizemos a câmera tremer. Esse aluno que é o Nicolas, ele já não está mais na escola, né? Ele já encerrou o curso, foi muito bem até o final. Só que quando ele foi embora depois dessa primeira aula, eu rejoguei essa mesma fase que eu montei umas 5, 6, 7, 8 vezes, sem parar. E eu juro por Deus, eu olhei para aquela fasezinha bem tosca, que não tinha nem fundo, não tinha nada, e pensei, tem alguma coisa aí. Porque é muito legal simplesmente só ver a porta baixando, a câmera tremendo. E eu estava jogando aqui, talvez vocês devem ter visto esse mesmo efeito. É uma coisa muito simples, mas que chama a atenção. E eu senti, tinha alguma coisa aqui. Eu comecei a trabalhar no Keys and Castles sozinho, sempre tentando fazer o que vinha na minha cabeça, sem um escopo. Foi uma coisa assim, muito natural. Eu fui fazendo conforme as ideias vinham. Até que em determinado momento eu comecei a mostrar para as pessoas, comecei a mostrar para amigos, para outros professores da escola também. A professora Rafaela, que ela era a professora de inglês da escola, ela também é uma extrema musicista, ela trabalha com música. E ela pegou e falou, Rodrigo, as músicas que você está colocando são músicas meio mais ou menos. Onde você pegou? Quem que fez? Peguei na internet. Aí ela se ofereceu para fazer de graça as músicas, porque ela acreditou no trabalho. Quando eu precisei, igual o André falou, de pessoa para fazer uma animação, né, para as cutscenes, eu mostrei o projeto para um amigo meu, que é o Antônio. Ele já olhou, já gostou, já quis fazer, já começou a dar ideia, e a gente já começou a trabalhar tudo dessa forma. E de repente a gente já chamou o pessoal do Brasil, como o André falou, e quando a gente foi ver, todo mundo se juntou e deu certo. Eu acho que isso é o que mais faz diferença no Keys and Castles. Ele não foi um projeto feito para ganhar dinheiro, ele não foi um projeto feito para ser vendido, ele não foi um projeto feito para puro marketing. Ele foi um projeto de coração que as pessoas em volta abraçaram. E eu acho que isso fez toda a diferença. É um trabalho de muito, muito carinho de todo mundo que participou. Parabéns, parabéns. Uma coisa que eu acho bem interessante de tudo isso é que até quando nós fomos precificar o produto para colocar ele na Steam,
nós pensamos em tudo, né? Hoje, o Kiss and Castles está disponível na Steam por R$ 12,99. É mais barato do que o refrigerante em alguns lugares, gente. Então, olha só, tá aí uma baita de uma oportunidade para vocês. Vocês com certeza podem nos ajudar, podem nos apoiar. Quem estiver assistindo pela transmissão também pode nos apoiar. Por quê? É o primeiro trabalho do Rodrigo. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. O Rodrigo falou que chamou o Antônio, que era amigo dele. O Rodrigo só esqueceu de mencionar que o Antônio foi aluno do Rodrigo lá na Game Escola. Então, nós estamos criando, sim, um trabalho de comunidade, um trabalho colaborativo. O pessoal da do Brasil chegou para ajudar. E é muito importante quando a gente olha para tudo isso e vê várias pessoas ajudando. No processo de divulgação, nós tivemos aí, algumas pessoas tiveram acesso antecipado ao jogo. Tivemos a ideia de montar um CD com a trilha sonora, porque toda a trilha sonora do jogo ela é original. E tivemos o cuidado e o zelo de mandar esse CD de música para alguns amigos, para alguns influenciadores. Eu também não posso sair desse palco sem agradecer a cada pessoa que fez uma postagem, uma menção. Seja no Instagram, no YouTube, uma análise, um mini vídeo, um Reels, tudo isso nos ajudou. Porque o Kiss and Castles para a gente hoje é um sucesso. O Kiss and Castles para a gente hoje não é só mais o sonho daquele cara. O Kiss and Castles representa tudo aquilo que eu acredito, representa muita coisa que você acredita, porque você teve a oportunidade de colocar um aluno seu para trabalhar. E o Kiss and Castles está disponível para todo mundo por um valor extremamente acessível, né? Como eu disse para vocês, apenas R$ 12,99 na Steam. Entrou na Steam e não tem os R$ 12,99 ainda, coloca na lista de desejos, que isso nos ajuda muito, né? E eu quero aproveitar esse espaço aqui para perguntar para o Daniel, né? O que você sentiu, porque a gente não tem as outras pessoas que receberam o CD da trilha sonora, né? O que você sentiu quando chegou em casa e a trilha sonora estava lá? Como foi para você, assim? Para mim, esse processo todo, ele é muito especial, desde o início. E assim, quando eu não estava, chegou na casa da minha mãe, eu dei o endereço da casa da minha mãe, porque sempre tem alguém lá. E ela me falou, olha, chegou uma lembrança aqui para você, chegou uma encomenda para você. Eu já sabia do que se tratava. Não sabia o que tinha dentro do pacote. E quando eu recebi e abri, primeira coisa, você vê o carinho das pessoas comigo. Segundo, o capricho de tudo que foi feito ali. Era o CD, uma caneca, o chocolatinho, né? Uma carta falando sobre mim, o que eu já tinha feito, que eu era aluno da do Brasil. Então, foi personalizado para cada um de nós ali. Então, aquilo me deixou muito, mas muito orgulhoso e emocionado, porque eu, como na época um futuro dublador, eu vi que ali as portas estavam se abrindo, com uma coisa que me dava orgulho e que eu realmente gostava de fazer, né? E fui aprendendo, e fui fazendo. Então aquilo lá foi o pontapé inicial. E hoje o mimo que eu recebi, que é lindo, é um troféu. Não é trouxe um presente, não. Vocês me deram um troféu hoje. Porque foi o primeiro trabalho de voz que eu fiz. E esse primeiro trabalho, assim, como dizia outrora, né? Primeiro a gente nunca esquece, né? Então isso para mim, daqui a alguns anos, se Deus quiser, com vários trabalhos de dublagem, para mim, Kiss and Castle tem um lugar todo especial no coração. As músicas, a trilha sonora, você escuta uma, você escuta a segunda, você escuta a terceira, quando acaba, você põe para tocar de novo a primeira, de novo a segunda, porque é uma coisa, ela é deliciosa de ser ouvida e te remete às fases do jogo.
né? Então eu lembrava de eu dentro do estúdio, fazendo as narrações, escutando a música, eu sabia onde eu estava. Então isso é muito gratificante, é muito gostoso, né? A gente acaba desfrutando de uma coisa que, eu fiz parte disso. E diferente, né? Porque a gente não tinha jogado ainda, o jogo ainda não tinha lançado. Então, olha a experiência que ele teve. Ele ouvia as músicas e elas transportavam ele para a fase do jogo que ele não jogou a partir das memórias que ele tinha daquilo que ele estava gravando no estúdio. Muito louco. Eu tive que esperar até o dia 28 do lançamento, 28, né? 28 de março, esperar o lançamento para eu poder entrar, ver e falar... Cara, é bom demais isso aqui. Cara, é divertido demais. E nós cinquentões, digo nós, eu, não vocês, mas nós, eu e os outros cinquentões, a gente se identifica muito com o gráfico. Porque quando a gente era moleque lá atrás, garoto, os jogos eram assim, né? Então, eu tô passando pro meu sobrinho, não tenho filho, mas pro meu sobrinho. Vai jogar isso aqui porque é bem legal. Para quem gosta de Mario, né? Um prato cheio. Alex Kidd. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, a gente já trabalha com localização há algum tempo, então eu já tinha uma referência em relação ao trabalho de games, porque como ator eu já gravei muitos games, tanto games internacionais quanto algumas obras nacionais, alguns games indie. Você nunca tinha feito nada, foi o teu primeiro trabalho, né? E assim, diferente de localizar um jogo que já existe lá fora, sei lá, vou fazer lá o God of War. Então, a gente recebe arquivos de referência de áudio, tem um planilhão lá de Excel, onde a gente vai ler as nossas frases que tem que ser gravadas, e aí você vai ouvir aquela referência e vai reproduzir aquilo em português. Qual que é a grande diferença? Geralmente essa localização, né, de jogos, enfim, jogos internacionais, a gente grava uma vez só. Quando a gente vai fazer uma voz original, justamente por não saber qual é o tempo que cada coisa tem que entrar no jogo, se tem boca batendo ou não, se tem uma restrição de time. Às vezes o diretor do jogo não acompanha, foi o caso do Kids and Castles. Vocês me deram carta branca, né? E foi muito legal isso. Falei, vocês querem acompanhar? Eu envio um link, vocês podem ouvir a gravação ao vivo. Bruno, a gente confia no seu trabalho, faz aí, tá tudo certo. Então, muito legal essa confiança no meu trabalho, mas fato é que, assim, a gente tem dúvida, né? Eu não sei exatamente qual é o caminho que eles querem seguir. Por quê? Porque eu não estou dentro da cabeça do Rodrigo. Então, eu parti do seguinte procedimento. Daniel, a gente vai gravar 3 vezes cada fala, cada arquivo. Então, se existiam, sei lá, 50, 80 falas, a ideia é que a gente faça no mínimo 3 versões de cada uma. Se a gente tiver dúvida, a gente faz mais, né? E aí eu pedi para ele uma versão de uma locução mais solta, mais coloquial, mais jovem, né? Que é o que está hoje em dia é o usual. Uma segunda versão, fazendo uma locução um pouco mais impostada, né? Um pouco mais locutor padrão. E a terceira faz o épico, e aí é o ator em cena, pode deliciar o texto ali, perca mais tempo, a dicção, cadencia mais. Então essa foi a orientação. Ele gravou no mínimo 3 vezes cada fala, e depois a seleção foi feita pelo Rodrigo no momento de montar o game. Fato é, acho que ficou muito bom, porque a gente não fez nenhuma correção. Não voltou nada para a gente refazer. Mas como é que foi para você no estúdio como ator, com o seu primeiro trabalho, tendo que lidar com essa dinâmica? E aí, se você puder, até acho que pode ser interessante para quem está ouvindo, dar uma palhinha, né, de como é que foi esse trabalho de ator para você chegar naquele resultado do trailer. Por ter sido o meu primeiro trabalho de voz, eu não tinha a experiência de fazer, vou falar com a dublagem, né, que você tem a tela, você está vendo o filme ou o que seja ali, e você tem um roteiro para ler. Como era a voz original, então para mim era uma novidade. Só que eu desde sempre gostei muito de, como eu falei, Hanna-Barbera,
Monty Python. Então tem algumas referências, sempre voltado um pouco para a comédia. Então quando a gente teve a nossa conversa, e eu não sabia como seria, eu tinha visto uma foto do personagem, se não me engano, e você me deixou muito tranquilo para propor, inclusive, eu segui bem as indicações. Então, fiz o natural, fiz um mais coloquial, e no épico, foi engraçado porque no épico eu lembrava justamente dos filmes do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado e tal. Porque a gente vendo o jogo, o game em si, a gente acaba sendo levado para um lado mais de comédia, né? Uma coisa engraçada, uma coisa que te dá prazer, uma coisa gostosa, né? Então eu comecei a criar em cima disso. Então fiz as versões, as 3 versões de cada uma. Eu acho que uma ou outra, inclusive, eu falei, posso fazer diferente, né? Fiz uma 4ª versão, não vou me lembrar qual era a frase. E aí, aprovada foi pelo menos nesse início do teaser aí, foi a épica. E a palhinha do trailer? Não... Assim, no jogo sim, mas o início, né? Vou lhes contar uma história, a sua história. Então isso era uma coisa que eu fazia muito com os meus sobrinhos, essa brincadeira, vou contar uma história para vocês, né? Então eu usei isso, eu usei as ferramentas que eu tinha. Como eu não tinha nenhuma relacionada à dublagem, nenhum trabalho de voz, eu usei as ferramentas que eu tinha comigo, de ator, desde os 5 anos de idade. Só que eu fui descobrir em 2012, que falei, não, eu posso trabalhar ou na TV ou com a voz até foi mais recente, mas posso trabalhar na TV, posso fazer uma publicidade e tal. E foi o que aconteceu. E a gente está chegando no final, mas a gente não pode ir sem fazer um anúncio aqui, né, que a gente preparou para a Gamescom. Quem já tem o Keys and Castles aí, só para eu ter uma noção? Olha aí. E quem não tem ainda, faça o favor, hein? Agora vocês vão ter mais um motivo. Hoje, tá? Nós publicamos lá no Instagram umas interrogações. Eu tenho um emissário que recebe spoiler meu direto, né? Mas assim, galera, para comemorar a nossa participação na Gamescom, hoje a gente está nesse palco aqui anunciando, tá? Que no final de julho, todo mundo que tem o Keys and Castles vai receber uma expansão gratuita com um novo mundo. Serão mais 5 novas fases, completando aí um total de 55 fases em um jogo indie que custa apenas R$ 12,99, né? Então quem não comprou ainda já tem a oportunidade de adquirir, porque já vai receber essa expansão gratuita. O Keys and Castles vai estar disponível para a galera jogar também na Retrocon, que vai acontecer dia 3 e 4 de agosto, no Rocking Games Party em Curitiba, no dia 28 de julho, último domingo de julho, nós estaremos com o jogo lá. Estaremos numa área indie que está sendo patrocinada pela Animus Game Studios e também pela Associação de Criadores de Jogos do Estado do Paraná. Então vai ser um trabalho muito interessante, porque é uma oportunidade da gente mostrar aí o nosso jogo. Eu quero agradecer demais, Bruno, quero agradecer demais você, Daniel, por terem acreditado no nosso trabalho. E quero te agradecer, Rodrigo, por ter acreditado na Game Escola, cara. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Pessoal, e para encerrar, a gente vai tocar o teaser aqui, que o Bruno narrou, tá? Então a gente vai deixar vocês aí com o trailer 2 do Keys and Castles, que também está disponível. Pessoal da mesa, se puder abrir o áudio do notebook. Bem-vindo ao mundo encantado de Keys and Castles. Uma jornada que nasceu como um simples experimento em uma sala de aula e floresceu ao longo de 3 anos de incansável dedicação de um único indivíduo apaixonado pela arte dos jogos. O que começou com uma visão solitária de um criador evoluiu para uma obra onde cada detalhe reflete a alma e a paixão de seu criador.
Desde o início, Keys and Castles foi um projeto pessoal, moldado com amor e cuidado por um talentoso desenvolvedor que desbravou o vasto território da criação do game sozinho. Mecânicas inovadoras, cenários, uma narrativa, jogabilidade, level design meticuloso, personagens, tudo isso foi concebido e realizado por uma única mente. Ao longo do caminho, outros se juntaram à jornada, contribuindo com sua própria arte e talento para enriquecer ainda mais este mundo mágico. A trilha sonora envolvente foi composta, artes para cutscenes foram criadas, localização do jogo e cada adição foi integrada com maestria. A essência de Keys and Castles sempre foi simples: ser um refúgio onde qualquer pessoa pudesse escapar para um mundo de aventura e maravilha a qualquer momento. Não há batalhas frenéticas ou inimigos a derrotar, apenas desafios intrigantes e armadilhas astutas que testam a habilidade do jogador. Em Keys and Castles, você é o mestre do seu próprio destino, navegando por labirintos e descobrindo segredos escondidos sem nunca ser pego desprevenido. Os estágios deste mundo são como pequenos tesouros esperando para serem descobertos, cada um repleto de maravilhas únicas e desafios emocionantes. Desde desertos áridos até florestas exuberantes e ilhas piratas, cada ambiente é uma obra de design, oferecendo mecânicas distintas e surpresas para os exploradores. Cada elemento foi cuidadosamente criado para envolver os jogadores, oferecendo uma experiência imersiva. Acima de tudo, Keys and Castles é para se divertir. Um convite para todos que desejam esquecer um pouco da realidade e se perder em um mundo de maravilhas. Com seu sistema de salvamento automático e jogabilidade sem interrupções, é um refúgio onde você pode explorar, descobrir e se divertir no seu próprio ritmo, sem pressa ou preocupação. Então prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível através de Keys and Castles, um tributo ao poder da imaginação e à paixão de um criador solitário que transformou um sonho em realidade. Pessoal, a gente quer agradecer cada um de vocês que ficou aqui nos assistindo, agradecer quem nos viu aí pela transmissão. Cabeção, obrigado, também é um cara que sempre deu uma grande força pra gente aí. Hoje, pessoal, pra gente também é um dia muito especial e eu estou muito emocionado de estar aqui também, né? Eu acho que toda essa trajetória que a gente tem de 2016 para cá, enfrentamos aí muitas dificuldades em 2020, 2021, passamos 1 ano e 10 meses com a nossa escola fechada, mas nós não desistimos, né? Ficou mais difícil enfrentar essa fase, mas a gente conseguiu vencer. Obrigado a cada um de vocês, pessoal. Tenham uma boa noite, bom evento para vocês. Obrigado, viu?